E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o Peugeot 2008 na versão Style. Sim, é Style, não Style. Bom, mas você é livre, fale do jeito que quiser. Esse aqui com a versão 1.6 aspirado, com câmbio automático de 6 velocidades e que é o melhor custo-benefício do modelo e também entre os SUVs compactos. Isso porque ele tem um preço bem competitivo. Quer saber tudo sobre ele? Então fica aqui até o final do vídeo, dá um joinha e também não deixe de se inscrever aqui no canal para dar uma forcinha pra gente. Bora lá! O 2008, nessa versão Style, ele tem algumas diferenças que separam ele das outras versões, como por exemplo, essa grade toda em black piano, inclusive com o logo da Peugeot também em black piano. A gente tem bastante detalhe preto, deixa o carro com um ar mais jovial, mais esportivo, e eu acho bem bonito. Como essas rodas de 16 polegadas, que são de liga leve, aro 16. Hoje o vento tá difícil, se em algum momento do vídeo ficar um pouco complicado de entender, talvez eu até ponha uma legenda, mas não tem muito o que fazer porque eu devolvo esse carro logo e tá chovendo e também ia falar nevando, olha, nada a ver. Tá chovendo e ventando bastante ultimamente aqui em São Bernardo do Campo. Aqui as lanternas, a gente tem uma máscara negra que deixa um visual também bem interessante, mas são halógenas, porém com projetor. Aqui também bastante detalhe em preto, no caso em plástico aqui, e o farol auxiliar. O desenho, no geral, ele é o mesmo, né? As peças do carro são as mesmas, mas com algumas dessas diferenças, né? Como, por exemplo, esse badge aqui, Style, também com esse azulzinho aqui, igual a gente encontra lá no 208, que é a versão compacta hatch do 2008 e vice-versa. Aqui também, tudo black piano. O teto é pintado em preto, ele realmente é pintado, ele não é um adesivo. Dá pra ver aqui, quando abre o porta-mala também dá pra ver que ele realmente é pintura, não é só um adesivo, igual algumas outras marcas cobram com um teto mais escuro e no final é só um adesivo e aquilo descasca. Enfim, aqui a gente não tem chave presencial, é chave do tipo canivete. Aí a gente tem também aqui esse rack de teto interessante e aqui esse caimento, que eu acho bem diferente, foi algo sempre bem característico do 2008, né? Aqui em cima da porta ele tem uma subida. A porta não acompanha nesse desenho, mas tem um detalhe bem interessante. Essa cor também é nova, né? Então é uma cor nova. O motor, ele é a mesma coisa que a gente sempre teve, não é motor THP, tem a opção com motor THP, porém o custo-benefício cai um pouco, né? Esse modelo aqui você encontra hoje por R$ 106.990. Se você quiser ele com motor THP 1.6 turbo, aí ele vai para R$ 119 mil. Que também, se você for parar para ver pelo bom motor que ele tem, ainda é um custo-benefício interessante. Mas esse aqui ainda tem um custo-benefício melhor. E eu não estou conseguindo abrir. Então a gente não tem manta acústica, é na varetinha. É um motor já bem antigo, né, bem conhecido aí do mercado, que rende até 120 cavalos e 15,7 kg de torque. O consumo também não é aquelas coisas, mas não é um carro beberrão. No geral ele é bem ok, né? Ele não é um motor tão potente quanto o THP, que é muito bom, inclusive, é bem melhor do que esse aqui. Só que ele também não deixa a desejar, então assim, é o suficiente. É um carro que tem um bom desempenho na cidade, na estrada também não falta muito, mas claro, não é nenhum grande esportivo. O THP, você vai deixar as pessoas para trás bem mais fácil do que esse daqui. O THP é realmente bem legal. Mas, se eu fosse pegar um desse aqui, THP, eu talvez escolheria o Cactus. O Cactus é o irmão dele praticamente, quase que gêmeo, porque é basicamente o mesmo carro, muda mais o design exterior. O Cactus me agrada um pouquinho mais, e eu acho que para o estilo mais esportivinho, ali com o motor THP, eu acho aquele mais interessante. Mas a gente também tem a opção desse aqui com THP, fique bem claro. Também com a versão Grife, que é a top de linha, né? Então hoje a gente tem a Allure, que é a mais básica, aí a gente tem a Style com esse motor aqui, tem a Style com motor THP, e aí vem a Grife, né? Então esse carro seria um meio que intermediário, que normalmente é o melhor custo-benefício que todas as montadoras fazem, né? A versão intermediária normalmente é a melhor. O capô é bem levinho, né? Então não faz muita diferença ali ter a varetinha ou ser braço pantográfico. Gosto que esse vidro aqui de para-brisa é bem amplo, então a visão lá dentro fica bem legal, vocês vão ver. Agora bora conhecer um pouquinho lá da traseira. Aqui na traseira de cara a gente já vê as duas principais diferenças
dessa versão 2023 do 2008, seja na Stile ou na grife. Agora a gente tem esse pedaço aqui todo igual seria lá no 208, que ele junta as duas lanternas. Aqui eles pintaram em preto. É só uma pintura, né? Não é realmente uma peça que une as lanternas. Isso aqui originalmente nos outros carros seriam da mesma cor. E agora o logo Peugeot, ele é escrito, e não só o logo, né? Aqui o leãozinho como era antes. Interessante também que agora as lanternas traseiras são em LED, tanto luz de freio, luz de seta, como vocês estão vendo piscar aí, e também luz de ré. Luz de LED ficou legal, podia ter postado na frente, né? Eles dão com uma mão e tiram com a outra. Aqui também tudo em LED, tem esse mini aerofóliozinho aqui bem bonitinho, tudo em black piano, tem bastante black piano no carro, que fica bem legal. Porta-malas é interessante, mas nem tanto assim também, né? Pro tamanho do carro, como ele é um carro um pouquinho mais antigo, né? Toda forma, desenho, projeto, então ele não é tão otimizado assim em porta-malas no espaço interno, vocês vão ver. É ruim? Não é ruim, mas tem vários outros carros que são melhores. Em relação ao porta-mala também, então ele basicamente tem um porta-mala bombado de um hatch compacto, não diretamente um SUV, mas é melhor que no Cactus. Lá no Cactus a gente tem 320 litros, aqui a gente tem 355. É um ótimo porta-mala? Não é, mas também não é ruim. É um porta-malas bem suficiente. Aqui ele tem essa aba, né? Você consegue dobrar aqui para conseguir colocar as coisas mais fáceis. E tem um espaço justo. Não é maravilhoso, mas não é ruim. Para o uso de, eu chuto aí 99% das pessoas, isso aqui é mais que o suficiente. Para o dia a dia, para compras, até mesmo para viagem, é suficiente, né? Então a gente tem iluminação, é tudo bem forradinho, tudo no carpete, tem um plástico aqui, né? E deixa eu colocar mais pro lado aqui, ó. O step não é do tipo full size, né? É aquele step temporário. Isso também é uma pena, mas hoje em dia 99% dos carros também são, então não faz essa diferença. Aqui dá pra ver, ó, a separação da pintura. Por fora também você consegue ver, ó. Mas aqui você consegue ver melhor, né? Aqui dentro até que tem uns pequenos errinhos, né? Não precisa fazer perfeitamente a divisão da pintura aqui no porta-mala, né? Sim na lataria externa. Aqui também tudo forradinho aqui pra você puxar pra fechar ele. Ele é um pouco difícil de fechar, né? Então, por exemplo, você colocou assim, ó. Ele não fechou, ele tá aberto. Não, dessa vez fechou. Mas às vezes você precisa dar uma pancadinha um pouquinho maior. Só porque eu quero mostrar não funciona, né? É sempre assim. Enfim, a gente não tem sensor de estacionamento, só câmera de ré, que tem as guias de esterçamento lá, mas não são dinâmicas. A gente vai ver isso lá dentro agora. E aqui tudo plástico, com a luz de neblina traseira e também a luz refletiva. Agora bora lá dentro, conhecer um pouquinho do 2008 e ver se ele ainda vale a pena ou não. Isso porque a gente tem uma nova geração dele chegando, já chegou a elétrica, ainda vai chegar a combustão e esse aqui vai morrer. E já aqui atrás do Peugeot 2008, bom, a gente não pode falar que o espaço é ruim, mas falar que é bom também não é não. Aqui atrás o acabamento é tudo em plástico, né? Simples, mas eu gosto bastante do plástico que a Peugeot e a Citroën usam, fica sempre muito bom e bem encaixado. Aqui a maçaneta ela teve um leve downgrade, agora ela é só pintada de plástico, prata. Antes ela era mais ou menos assim, né? Mais acetinada talvez. Aqui a gente tem um tecidinho pelo menos onde apoia o braço, e o vidro não é só um toque, mas pelo menos elétrico. Aqui também essa parte bem simples, tudo preto, não tem nenhum detalhe um pouco diferente que seja nenhum prateado talvez. Aqui tem um espacinho, né? Bom, o tapete também aqui, ó, ele é exclusivo dessa versão, ele vem escrito aqui o desenho da versão com um pedacinho de couro e costurado também nesse tom de azul, né, que é característico, que não teve aquele corte bobo de custo, né, de tecido. Então a gente tem o bolsão dos dois lados. O banco aqui ele é parcialmente em couro e com uma mescla de tecidos bem interessante, né? Então a gente tem esse tecido que lembra um pouco um jeans e esse aqui que ele é um pouco mais grosso, mas são tecidos bons. Aqui no meio poderia ter, né, aquele apoio de braço, mas não tem, infelizmente. Aqui apoio de cabeça para os três ocupantes. Tem também a alça PQP, porém não tem teto solar nesse caso aqui nessa versão. O torno central também não é muito alto, mas mancada que a gente não tem ar-condicionado aqui atrás. Tem só dois porta-copos, que também você acaba tendo que usar junto
com a parte da frente, já que ele não tem aqui aquele console com porta-treco. Infelizmente também não tem apoio de braço. O acesso aqui é um pouco apertado, né? Mas o espaço para a cabeça é bom, então isso já ajuda. Agora aqui no banco do motorista, que é onde realmente importa, né? Você que vai comprar esse carro aqui vai andar aqui provavelmente. Desligar aqui para os alerta. Então, ó, aqui a gente tem a primeira geração, vamos dizer, do iCockpit, né? Que é aquela ideia da Peugeot de colocar o volante abaixo da linha do cluster, né? Então você vê o cluster por cima e aqui o volante por baixo, né? Não pelo meio aqui, assim, mais ou menos como seriam nos outros carros. Esse volante ele é bem menor que o dos outros, né? A gente tem a nova geração dos volantes da Peugeot, que a gente conhece no 3008, no 208, no novo 2008, enfim, que são um pouco melhores, né? Tem uma empunhadura melhor, mas esse aqui ainda é bem legal também. Tem aqui os comandos, né? Tem essa parte com esse prateado bem bonito aqui e uma qualidade de couro boa, né? Pelo preço e categoria do carro, bem melhor, por exemplo, que lá no Nivus, que é um carro bem mais caro e tem um couro bem grosseiro aqui no volante, né? Não chega a ser ruim, mas, né, tem outros melhores. Aqui tudo plástico também e tecido nessa parte, um plástico preto aqui também. Aqui sim é um cinza escurecido, né? Não é preto exatamente, mas bonito. Aqui os controles do vidro, lembrando que na frente só o do motorista é automático com toque, o resto todos você tem que ficar com o dedão apertando aqui, mas pelo menos, óbvio, o retrovisor elétrico. Tem aqui um sonzinho, tem sistema de som aqui. Aqui a gente tem essa janelinha que é boa, dá uma visão bem legal pro carro, né? Além desse vidro também que é bem grande e dá uma visão muito boa aqui pro motorista. Aqui prateadinho também, um acabamento legal, né? Black piano, prateadinho, né? Aqui também é um cinza escurecido, é plástico, mas é um plástico muito bom, né? Aqui no painel também é tudo plástico, mas é um plástico de ótima qualidade. Aqui a gente tem um porta-luvas bem profundo, bem grande mesmo, né? Aqui uma separaçãozinha aqui que deixa bem interessante o espaço do Peugeot 2008. Aqui é multimídia ainda daquela pequenininha, das mais antigas, mas é uma multimídia boa que você já conhece, já viu por aí e que tem todas as funções necessárias, né? Lembrando que Android Auto e Apple CarPlay é só com fio. Aqui o cluster é do tipo mais simples, não existe iCockpit 3D, nada do tipo pro 2008, mesmo na versão mais cara. E aqui a gente tem, né, aquela telinha um pouco mais simplificada no meio. Do lado aqui o marcador de combustível, velocidade, e aqui do lado esquerdo a temperatura junto com o tacômetro, né? Coisa mais simples. Aqui o ajuste do farol, né, que não é automático, e também o sensor, quer dizer que não tem sensor no caso, aqui do limpador de para-brisas, que é do tipo mais tradicional. E que é bem amplo também, é muito bom. Olha, ele fica parado nessa posição, tem que apertar de novo para ele voltar. Diferente. Aqui também não é fotocromático, a iluminação aqui é do tipo mais simples, só que é legal porque ela acende suavemente, ó, na hora de apagar também. Detalhe interessante, né? Aqui tem espelhinho sem iluminação, aqui também espelhinho sem iluminação. Aqui o espaço para colocar, né, um documento. Aqui o ar Dual Zone, bem legal também. Então a gente tem o ajuste de temperatura para cada lado aqui. Isso é bem interessante para um carro desse padrão aqui, né? Um carro mais compacto de entrada. Isso é muito interessante. Tem a função alto, desembaçadores dianteiros e traseiros, recirculador, aqui você aumenta e diminui a quantidade de ar que sai aqui a direção. Pisca-alerta, trava e destrava do carro. Aqui tem uma tomada USB, uma tomadinha 12 volts. E aqui um espacinho que talvez você coloque, sei lá, só uma moeda, né? Tem muita utilidade. 2 porta-copos e um outro espacinho aqui na frente, que dá para colocar também o celular de pé. Aqui tem essa parte cromada, que eu acho uma péssima escolha. Vou colocar a foto aí para vocês verem. Ele realmente joga o sol bem na sua cara, né? Ele reflete o sol bem na sua cara. Inclusive ele é bem cromado mesmo, dá para me ver aqui. Não é muito inteligente a opção disso aqui ser cromado. Não gostei não. Talvez um black piano, uma coisa do tipo assim. É bonito, mas ofusca a vista um pouco, né? O sol reflete bem no olho quando está dirigindo. Aqui black piano. Aqui tem um emborrachado, mas não tem couro.
Nesse caso aqui, como não é a versão THP, o freio de mão é do tipo mais tradicional, né? A gente não tem aquela alavanca que parece ali, né, a manete de um avião. Aqui também um espacinho que dá para colocar algumas coisinhas, mas não tanto, porque quando você abaixa aqui, ó, ele fica com pouco espaço. E aqui, né, como eu falei, esse pequeno espaço aqui com 2 porta-copos que dá para colocar pouquíssimas coisas, né? Poderia muito bem ter aqui um consolezinho com porta-treca. Eu acho que isso na real foi o que mais senti falta nesse carro aqui. Aqui também, ó, um couro perfuradinho, com um tecido diferente. É um banco bem bonitinho, muito bem trabalhado, né? Como sempre foi, né, nos carros da Peugeot Citroën. Bem interessante. Agora, bora levar essa máquina aqui para dar um rolezinho, pra gente ver na prática como que ela é. É isso aí, galera. Bora aí dar um rolê aqui de Peugeot 2008 nessa baita chuva em Santo André, ABC Paulista. O tempo não tá ajudando, mas vamos lá, né? Trabalho é trabalho. O que eu tenho para falar sobre o 2008? Basicamente ele é um dos carros que tem o melhor custo-benefício e um dos carros nessa categoria de SUV compacto que mais valem a pena quando a gente compara com, por exemplo, o Fiat Pulse, quando a gente compara, por exemplo, com o Nissan Kicks, né? O 2008, perdão, ele tem, lógico, menos equipamentos alguns, mas, por exemplo, ele custa o preço de um Pulse de entrada e ele, de certa forma, oferece igual ou mais equipamentos. Eu acho que talvez seja um pouco difícil de vocês ouvirem. Eu vou tentar fazer um tratamento no áudio. Essa chuva aqui não está ajudando, mas ilustra bem o porquê que você talvez queira um SUV. Bom, esse carro não é bem um SUV, né? Ele é mais um crossover. Ele não é tão alto assim, mas olha, a gente está passando aqui nessa chuva, está passando em algumas poças não tão profundas, não chega a ser um alagamento de forma alguma, mas ele vai tranquilo, sem esforço. Enfim, é um carrinho bem interessante que já tem ar-condicionado dual zone. Isso é uma coisa bem legal, né, pela categoria do carro. Então a gente tem também essa multimídia, por mais que seja mais antiga, eu não gosto disso aqui, ó, o cabinho fica preso aqui em cima. A entrada de USB aqui de baixo não funciona com CarPlay. Mas tem a multimídiazinha que funciona legal, né? Além disso, a gente também tem o câmbio automático modo Eco, que nem sempre ajuda, mas algumas vezes, principalmente em rodovia ou em trechos mais fluidos, ajuda sim. Não é um carro tão gastão, as médias estão aqui embaixo, vocês podem dar uma olhada. Além disso, ele é um carro bem confortável, o banco dele é muito legal mesmo, eu gosto bastante do banco dele. Além disso, no caso dessa versão a gente não tem o teto solar, mas no caso das versões com teto solar, a gente também tem esse equipamento a mais que outros carros da categoria não tem, né? O Pulse não tem, o Kicks não tem, né? O Fastback não tem, enfim. E esse carro aqui tem. Ele é uma geração um pouquinho mais anterior, um pouquinho mais antiga que as outras? Realmente, né? E a gente vai ter o novo Peugeot 2008, talvez em breve, aqui no Brasil, com um motor a combustão, porque hoje a gente já tem a nova geração com motor elétrico, né? Inclusive a chuva quase passou, né? Ela começou a garoar só. Acho que foi só uma pancada, né? Mas foi uma pancada, hein? Acho que deu pra ter uma noção um pouco daí, né? Às vezes pelo vídeo não parece tanto do que quanto na vida real, né? Mas enfim, ainda é um carro que com motor THP fica bem interessante. Então, por mais que seja um modelo, uma geração anterior e a nova ainda vai lançar, é um carro que sim tem um pouquinho de fôlego. Lembrando que esse carro vale a pena se você conseguir boas condições. Depende muito do preço que você vai conseguir e quando você olha em relação aos outros concorrentes. Tem carros melhores, claro, mas também eu acho que ele ainda vale a pena sim. Principalmente nesse conjunto aqui, nessa versão Style, né? Com esse motor aqui, lógico que o THV é bem mais legal, mas aí já vai para 120 mil reais. Com 120 mil reais você consegue opções ligeiramente mais interessantes, considerando a plataforma e a idade do projeto do carro, né? Por mais que a gente tenha um motor THP, né? E o motor THP também está um pouquinho velho, né? É um motor começando a ficar datado. A gente tem motores já com uma eficiência melhor no mercado hoje em dia, como por exemplo o novo Jeep Renegade, né? É mais caro do que a versão THP desse aqui. Inclusive, se eu não me engano, ele é um pouco mais caro do que a versão Grife. Só que já é um carro, né, uma categoria um pouco mais acima, né, já é um motor mais novo, é uma carroceria com
um desenho mais novo, que eu digo de projeto, né? Não só de design. Enfim, já tem farol de LED, já tem assistente de condução. Esse carro aqui ainda não tem, né, nenhum assistente de condução, né? Não tem farol de LED. Então essas coisinhas assim fazem um pouco de diferença. Talvez não tanta para você que saia de um modelo mais básico, mas para você que talvez esteja saindo de um carro um pouquinho melhor, aí talvez sinta alguma diferença, né? Eu gosto bastante do Cactus. O Cactus tem um bom custo-benefício, mais ou menos quanto esse, né? Eles são irmãos de plataforma, de motor e tudo. Faz mais meio estilo. Então, se você talvez ainda não ficou tão convencido com esse modelo aqui, dá uma olhadinha no Cactus, C4 Cactus. É uma opção interessante que eu acho que talvez vocês gostem também. Tem vídeo aqui no canal, tanto da versão Fuel Pack, que é a versão com o mesmo motor aqui, tanto quanto a versão THP, né, que é a Shine. Então dá uma olhadinha lá. Fico bem ansioso para ver esse carro aqui na nova geração, porque esse nesse aqui, mesmo um pouquinho mais antigo, já é bem legal. E calma aí, só um minuto. É isso aí, estamos de volta. Enfim, atendi minha ligação aqui. Resumindo, sobre o 2008, ele é um carro que sim tem um projeto um pouco mais antigo. Ele não tem já, né, aquele projeto novo dos outros carros da Peugeot. A gente vê pelo volante, vê pelo painel, pelo design um pouco do carro. Não é tão datado, eu ainda acho atual, acho bonito, né? Lógico que o novo é bem mais bonito, mas ainda assim ainda acho um carrinho bonito. É um carro bem confortável, tem um consumo ok, é legal até. É um carro bem confortável, não tão espaçoso assim. Ele tem um espaço de um hatch, não um espaço de um SUV, então fique bem ciente disso. A gente tem o C4 como uma outra opção para esse modelo aqui, caso você goste de um dos dois, né? Essa aqui é a melhor versão para você comprar e ele custa R$ 106.990, né? Hoje, na data de gravação, R$ 106.990. Então tem um preço bem interessante, né? Um custo-benefício bem interessante pelo que oferece e tudo mais. Então dá uma olhadinha, vai na concessionária, dá uma olhada. Se você gosta da versão, gosta desse estilinho com tudo preto, eu gosto bastante, né? Então comenta aí se você também curte ou não. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like, também se inscreve aí no canal, dá uma força pra gente a crescer cada vez mais, né? Chegar agora nos 5.000 inscritos, a meta é essa. Uns 4.300 e uns quebrados aí, quase 4.400. Com muito trabalho pesado, duro, e com a ajuda de vocês a gente chega nos 5.000, 6, 7, 10 e, né? Espero que não tenhamos limite. Isso aí, galera. Obrigadão por assistir até aqui. Vou deixando vocês. Espero vocês para um próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.